O milagre que libertou a senhora do sofrimento. Henrique era um homem de 42 anos, trabalhador e responsável, mas carregava um peso que parecia não ter solução. Sua mãe, Dona Maria, uma senhora de 68 anos, sempre ativa e cheia de vida, havia sido diagnosticada com uma grave intolerância a gorduras. Qualquer alimento que contivesse mesmo uma mínima quantidade de óleo ou manteiga lhe causava dores insuportáveis, náuseas e fraqueza extrema. Os médicos disseram que era uma condição rara, sem cura, e que ela teria que viver se alimentando apenas de alimentos cozidos no vapor, sem tempero, sem sabor. Aos poucos, Dona Maria foi emagrecendo, perdendo as forças e, pior, perdendo a esperança. Henrique via a mãe definhar e sentia um desespero que o sufocava. Ele já havia tentado de tudo: médicos, remédios caríssimos, dietas especiais, até mesmo receitas caseiras que encontrava na internet. Nada adiantava. Até que um dia, enquanto caminhava pela rua, abatido, ouviu um coro de vozes vindas de um pequeno salão simples, sem nenhum instrumento musical. Era um culto da congregação cristã no Brasil. As vozes cantavam com tanta fé que Henrique parou para ouvir. O hino era o 12, Jesus, o nosso bem. Asterisco Jesus, o nosso bem, a nossa paz. É o nosso refúgio e nossa luz, asterisco. Aquelas palavras tocaram fundo em seu coração. Ele nunca havia entrado em uma igreja da CCB, mas algo o atraiu. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com simplicidade e modéstia, alguns de ternos escuros, as senhoras com vestidos longos e lenços na cabeça. Não havia holofotes, nem palcos, nem shows. Apenas um ancião, de pé, dirigindo a reunião com serenidade. Henrique entrou tímido e sentou-se no último banco. O ancião, percebendo sua presença, o cumprimentou com um sorriso e disse: "Seja bem-vindo, irmão. Deus o trouxe até aqui por um propósito." Aquelas palavras o confortaram. Naquela noite, Henrique ouviu testemunhos de irmãos que contavam como Deus os havia livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Um irmão, em especial, falou sobre como sua filha havia sido curada de uma doença no sangue após muitas orações. Henrique sentiu uma chama de esperança acender em seu peito. No final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração na quarta-feira seguinte e convidou a todos que tivessem algum pedido a se apresentarem. Henrique não pensou duas vezes. Na quarta-feira, ele voltou com Dona Maria, que, fraca, apoiava-se em seu braço. A reunião era pequena, mas cheia de fé. Os irmãos oravam uns pelos outros, de joelhos, com lágrimas nos olhos. Quando chegou a vez de Henrique, ele se levantou e, com voz trêmula, contou a situação da mãe. "Irmãos, peço que orem por ela. Os médicos não têm mais o que fazer." Não houve dramatização, nem espetáculo. Apenas corações sinceros se unindo em súplica. O ancião colocou as mãos sobre a cabeça de Dona Maria e orou: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, libera esta serva de seu sofrimento. Dá-lhe saúde para te servir e te glorificar." Os irmãos amêmaram em uníssono, e Henrique sentiu uma paz que não sentia há meses. Naquela noite, Dona Maria dormiu melhor do que havia dormido em anos. No dia seguinte, Henrique preparou, com medo, um pouco de arroz com um fio de azeite, como costumava fazer antes da doença. Dona Maria comeu, aguardando a dor chegar. Mas nada aconteceu. Ela olhou para o filho com lágrimas nos olhos: "Henrique, não sinto nada. Não dói." Nos dias seguintes, Dona Maria foi se alimentando normalmente, sem restrições. Os exames médicos confirmaram: a intolerância havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas Henrique e sua mãe sabiam: havia sido um milagre de Deus, respondendo às orações daqueles irmãos humildes e fiéis. No domingo seguinte, Henrique e Dona Maria voltaram à igreja. Dessa vez, não como suplicantes, mas como gratos. Durante o culto, o ancião chamou Dona Maria para dar seu testemunho. Ela se levantou, com as mãos trêmulas de emoção, e contou como Deus a havia livrado. Os irmãos louvaram a Deus com o hino 34, Glória a Cristo Jesus. Asterisco a glória a Cristo Jesus, nosso Redentor, que nos deu salvação, paz, amor e favor, asterisco. Aqueles momentos marcaram Henrique para sempre. Ele e sua mãe foram batizados nas águas, selando sua entrega a Deus. A Santa Ceia, celebrada com reverência,
tornou-se para eles um símbolo da fidelidade de Cristo. A lição que Henrique aprendeu foi que, nas horas mais difíceis, não devemos confiar apenas no que vemos ou no que os homens podem fazer. A fé simples, a oração sincera e a humildade de reconhecer que dependemos de Deus são o caminho para os milagres. A congregação cristã no Brasil não oferece espetáculos, nem promessas vazias. Oferece algo muito mais precioso, a presença de Deus entre seu povo, que ora, crê e vê a mão do Senhor agir. Hoje, Henrique e Dona Maria são membros ativos da igreja. Sempre que podem, compartilham seu testemunho, não para se glorificarem, mas para que outros saibam, onde o homem não pode, Deus pode. E ele ouve o clamor dos que o buscam em verdade. Naquela mesma igreja onde Henrique e Dona Maria encontraram consolo, uma jovem chamada Ana também lutava com suas próprias batalhas. Ela era mãe solteira, criando sozinha seu filho de 5 anos, Pedro, enquanto trabalhava como diarista para sustentar a casa. As noites eram longas, e muitas vezes, depois de um dia exausto de serviço, ela chorava em silêncio, perguntando a Deus por que a vida parecia tão pesada. Pedro, uma criança sensível, percebia o cansaço da mãe. Certa tarde, enquanto Ana arrumava a casa de uma família, o menino brincava no quintal quando, de repente, um cachorro grande e agressivo do vizinho pulou o muro e avançou contra ele. Pedro gritou, mas Ana, que estava dentro da casa, não ouviu. O animal já estava quase alcançando a criança quando, do nada, um homem que passava pela rua pulou o muro e segurou o cachorro pela coleira, afastando-o com firmeza. Esse homem era o irmão José, um servo fiel da congregação cristã no Brasil que morava perto dali. Ele havia saído para visitar um irmão doente quando ouviu os gritos. Ao ver Ana desesperada abraçando Pedro, chorando de alívio, ele simplesmente disse: Deus cuida dos seus. Vocês precisam vir à igreja. Ana, ainda trêmula, aceitou o convite sem hesitar. No primeiro culto que frequentaram, Pedro, que nunca tinha ido a uma igreja antes, ficou fascinado. Ele olhava para os irmãos orando, cantando hinos de louvor, e parecia entender, mesmo sendo tão pequeno, que ali havia algo diferente. Ana, por sua vez, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Quando o pastor falou sobre a providência de Deus e como ele nunca abandona seus filhos, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Nos dias seguintes, Ana começou a participar das reuniões de oração. As irmãs da igreja a acolheram com carinho, oferecendo ajuda com Pedro enquanto ela trabalhava, e até mesmo doando roupas e alimentos. Mas o maior presente não foi o auxílio material, foi a certeza de que não estava sozinha. Uma noite, durante um culto de oração, Ana se ajoelhou e derramou seu coração diante de Deus. Ela pediu forças para criar seu filho, sabedoria para tomar decisões e, acima de tudo, que Pedro crescesse no caminho do Senhor. Enquanto orava, sentiu uma mão suave em seu ombro. Era a irmã Clara, uma senhora idosa da igreja, que sussurrou: Filha, Deus já respondeu. Você só precisa confiar. Dias depois, Ana recebeu uma proposta inesperada. A família para quem ela trabalhava como diarista ofereceu-lhe um emprego fixo, com salário melhor e horário mais flexível, para que pudesse passar mais tempo com Pedro. Foi uma bênção que veio sem que ela pedisse, mas que chegou exatamente quando mais precisava. Pedro, por sua vez, começou a frequentar a escola bíblica dominical. Ele adorava as histórias da Bíblia e, aos poucos, passou a orar antes de dormir, agradecendo a Deus pela mamãe, pela comida e pela igreja. Ana via naquela inocência infantil uma fé pura, que a inspirava a confiar ainda mais. Um domingo, durante a Santa Ceia, Pedro perguntou à mãe, em voz baixa: Mãe, por que todo mundo está tão quieto? Ana, emocionada, respondeu: Porque estão lembrando do amor de Jesus, filho. Ele deu sua vida por nós. O menino, então, fechou os olhos e juntou as mãos, como via os irmãos fazerem. Com o tempo, Ana batizou-se nas águas, selando sua entrega a Cristo. Pedro, mesmo pequeno, já falava com entusiasmo sobre a casa de Deus e pedia para ir à igreja todos os dias. A transformação na vida deles era visível, onde antes havia medo e incerteza, agora havia paz e propósito. Hoje, Ana serve na igreja ajudando outras mães solteiras que passam pelas mesmas dificuldades que ela já enfrentou. Pedro, agora com 10 anos, é um dos primeiros a chegar aos cultos e adora participar dos cânticos. Sempre que alguém pergunta como eles superaram tantas lutas, Ana sorri e diz: Não fomos nós. Foi Deus, através da sua igreja.
A congregação não promete milagres, mas quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, Ele faz coisas que nem sonhamos. E assim, mais uma família descobriu que, onde o mundo vê limites, Deus vê oportunidades. Onde o homem vê problemas, Ele vê soluções. E onde o coração está quebrantado, a igreja é o lugar onde Deus o restaura. No mesmo bairro onde Ana e Pedro encontraram esperança, morava um jovem chamado Lucas. Aos 18 anos, ele já tinha uma história pesada nas costas. Desde os 13, quando perdeu o pai em um acidente de trabalho, Lucas se viu obrigado a ajudar em casa. A mãe, doente e depressiva, mal conseguia sair da cama, e os 2 irmãos menores dependiam dele. Para sustentar a família, Lucas começou a trabalhar em uma oficina mecânica, mas o salário era pouco e as contas só aumentavam. Com o tempo, a pressão foi ficando insuportável. Lucas começou a sair com uma turma que prometia dinheiro fácil. Primeiro foram pequenos furtos, depois coisas maiores. Ele sabia que estava errado, mas o desespero falava mais alto. Até que uma noite, depois de um assalto que deu errado, ele se viu correndo da polícia, o coração aos pulos e a certeza de que, se fosse pego, sua família ficaria destruída. Foi então que, esgotado e sem saída, Lucas entrou em uma congregação cristã do Brasil que ficava no caminho. Não era a primeira vez que passava por ali, mas nunca tinha tido coragem de entrar. Naquela noite, porém, algo puxou para dentro. O culto já tinha começado, e o hino que cantavam falava justamente de perdão e nova chance. Lucas sentou no último banco, com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Ele não sabia explicar, mas naquele lugar, pela primeira vez em anos, sentiu um alívio no peito. Quando o pastor fez o convite para quem queria entregar a vida a Jesus, Lucas não hesitou. Levantou a mão e, entre soluços, pediu ajuda. Irmãos da igreja se aproximaram, oraram com ele e o abraçaram como se já o conhecessem há anos. Um deles, o irmão Carlos, dono de uma pequena padaria, ofereceu-lhe um emprego honesto. Outro, o irmão Mateu, que era advogado, se prontificou a ajudar com os problemas legais que Lucas poderia enfrentar. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Alguns dias depois, enquanto Lucas ajudava a organizar a igreja para um culto, o pastor o chamou e disse: "Filho, Deus tem um propósito para você. Aquilo que o inimigo quis usar para te destruir, ele vai transformar em testemunho." Lucas não entendia bem, mas guardou aquelas palavras no coração. Semanas depois, durante um culto de jovens, o pastor pediu que alguém desse um depoimento. Lucas sentiu algo dentro dele dizer: "É você." Com as pernas trêmulas, subiu ao púlpito e começou a contar sua história. Falou das escolhas erradas, do medo, da noite em que quase tudo se perdeu e do dia em que encontrou Jesus na CCB. Quando terminou, muitos jovens choravam. Um deles, que também estava envolvido com coisas erradas, se levantou e disse: "Eu também quero essa mudança." Hoje, Lucas não é mais o mesmo. Trabalha na padaria do irmão Carlos, estuda à noite e ajuda na igreja com o grupo de jovens. Sua mãe, que antes mal saía de casa, agora frequenta os cultos e já está mais forte, tanto no corpo quanto na fé. Os irmãos menores, que antes viviam com medo, agora sorriem e brincam como qualquer criança. Sempre que alguém pergunta como ele conseguiu sair daquele vida, Lucas responde com um sorriso: "Não foi força minha. Foi a mão de Deus me tirando do lodo e me colocando em terreno firme." A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um hospital para almas feridas. E aqui, eu encontrei o médico dos médicos. E assim, mais uma vida provou que, quando o homem pensa que está no fim, Deus está apenas começando. Onde havia trevas, ele trouxe luz. Onde havia culpa, ele deu perdão. E onde havia um coração partido, a Congregação Cristã do Brasil foi o lugar onde Deus o consertou, peça por peça. A notícia da transformação de Lucas se espalhou pela congregação como um vento suave, mas poderoso. Muitos que o conheciam de vista, quando ele ainda andava pelas ruas com olhares perdidos, agora o viam no púlpito, dando seu testemunho com voz firme e olhos brilhantes. Alguns irmãos mais antigos, que já tinham orado por ele em segredo, não conseguiam segurar as lágrimas ao ouvir sua história. "Glória a Deus", murmuravam, enquanto apertavam suas Bíblias contra o peito. Mas nem tudo foi fácil. Havia noites em que Lucas acordava suando, com o coração acelerado, como se as sombras do passado ainda o perseguissem. Nessas horas, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava em voz baixa, às vezes por horas.
Sua mãe, que agora dormia no quarto ao lado, também acordava e, sem dizer nada, se juntava a ele em oração. Era como se os dois, que antes estavam tão distantes, agora lutassem juntas contra as mesmas batalhas invisíveis. Um dia, um dos irmãos da igreja, o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como mecânico, aproximou-se de Lucas após o culto. Eu também já estive onde você esteve, confessou, com a voz grossa de emoção. Há 20 anos, eu era escravo das drogas. Minha família tinha me desistido, até que uma irmã da igreja me arrastou para um culto. Eu entrei xingando, mas saí chorando. Deus me tocou naquele dia, e nunca mais fui o mesmo. Lucas ouvia atentamente, sentindo que aquelas palavras eram como água para sua alma sedenta. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que você não merece isso, que é fraco, que vai cair de novo. Mas lembre-se, quem te tirou da lama não foi você. Foi Deus. E Ele não desiste daquilo que Ele mesmo começou. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Lucas. Ele começou a participar dos estudos bíblicos para jovens, onde aprendeu que a fé não era só um sentimento, mas uma escolha diária. Aos poucos, foi descobrindo dons que nem sabia que tinha. Tinha facilidade para conversar com os mais novos, aqueles que, como ele, vinham de histórias difíceis. O pastor, percebendo isso, o convidou para ajudar no trabalho com a mocidade. Deus usa nossas cicatrizes para curar outros, disse o pastor, colocando a mão no ombro de Lucas. E foi assim que, em uma tarde de sábado, Lucas se viu diante de um grupo de jovens, alguns com olhares tão vazios quanto os seus eram antigamente. Ele não tinha um sermão preparado, só sua história. Falou das noites frias nas ruas, do desespero, da primeira vez que entrou na igreja arrastado pela mãe, da voz do irmão que orou por ele sem nem conhecê-lo direito. Falou do dia em que, finalmente, entendeu que Deus não o amava menos por causa de seus erros, pelo contrário, era justamente por causa deles que ele o havia procurado. Quando terminou, o silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Então, um dos jovens, um garoto magro de cabelo desgrenhado chamado Mateus, levantou a mão trêmula. Eu também quero isso que você tem, disse, com a voz quebrando. Mas eu não sei se Deus vai me querer. A resposta de Lucas veio sem hesitar: se Deus quis-me, Ele te quer também. E olha só onde Ele me trouxe. Naquela noite, Mateus se ajoelhou entre os irmãos, chorando como Lucas chorou um dia. E mais uma alma começou a ser restaurada. Os meses passaram, e a vida de Lucas ganhou um novo ritmo. Ele arrumou um trabalho honesto em uma oficina, graças à indicação do irmão Paulo. Sua mãe, que antes mal conseguia sair de casa, agora ajudava na cozinha da igreja nos dias de festa. Os irmãos menores, que antes viviam com medo, agora corriam pelo pátio da congregação, brincando com outras crianças, enquanto Lucas os observava com um sorriso no rosto, agradecido. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, Lucas sentiu um toque no braço. Era uma senhora idosa, de mãos calejadas e olhos cheios de bondade. Você não me conhece, meu filho, ela disse, mas eu orava por você há anos. Todo dia, antes de dormir, eu pedi a Deus que te trouxesse de volta. Mesmo quando você estava sumido, eu sabia que ele te ouvia. Lucas ficou paralisado. Como a senhora sabia? Ele perguntou, com a voz embargada. A velhinha sorriu, como se guardasse um segredo precioso. Porque o Espírito Santo me colocou no coração. E Deus nunca esquece de uma ovelha perdida. Aquilo foi como um selo divino em sua história. Lucas entendeu, de uma vez por todas, que sua transformação não era obra do acaso, nem apenas de sua própria força. Era o resultado de orações que subiram aos céus muito antes dele sequer pensar em voltar. Era a prova de que, mesmo quando nós nos esquecemos de Deus, Ele nunca se esquece de nós. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê apenas o que perdeu, mas tudo o que ganhou. Não vê apenas as marcas do passado, mas as mãos que o ergueram. E quando alguém lhe pergunta como é possível acreditar em milagres nos dias de hoje, ele simplesmente aponta para si mesmo e diz: eu sou a prova. E se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta entrar pela porta da igreja e deixar ele trabalhar. Porque na congregação cristã do Brasil, Lucas não encontrou apenas uma religião e encontrou uma família. Não encontrou apenas regras, mas um amor que não desiste.
E, acima de tudo, encontrou aquele que transforma cinzas em beleza, dor em propósito, e um coração quebrado em um testemunho vivo de que, com Deus, sempre há uma nova chance. O milagre completo. Lucas fechou os olhos ao sentir o abraço apertado do irmão em Cristo que, anos antes, o havia encontrado bêbado na calçada, com as mãos trêmulas e a alma mais vazia que o bolso. Você é filho de Deus, não um descartado, havia dito aquele homem, enquanto lhe estendia um café quente e um convite, vem conhecer quem nunca te abandonou. Naquele dia, Lucas não imaginava que aquelas palavras seriam a primeira página de uma história reescrita. O milagre não veio como um raio do céu, mas como sementes plantadas no silêncio, as orações da irmã que não o julgava, o pastor que o visitava no hospital depois de cada recaída, as crianças da escola dominical que lhe davam desenhos com versos de Jeremias 29:2.11 rabiscados em letras tortas. Cada gesto era um lembrete, Deus não desiste. Até que, numa noite de outubro, depois de meses sem beber, Lucas sonhou com um jardim onde todas as flores que ele havia pisoteado em vida renasciam. Acordou chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alívio como se algo dentro dele, finalmente, tivesse permissão para viver. Hoje, Lucas é diácono. Não por mérito próprio, mas porque aprendeu que a graça não é para os perfeitos, mas para os que se deixam consertar. Sua casa, antes um covil de solidão, agora tem uma mesa grande demais para quem precisar de um lugar, explica. E quando alguém lhe pergunta pelo segredo da transformação, ele aponta para a cruz pendurada na parede. O milagre não foi eu parar de beber. Foi descobrir que, mesmo no fundo do poço, Deus estava lá esperando eu olhar para cima. Reflexão final. A vida quebra todos. Alguns, porém, descobrem que as rachaduras são justamente por onde a luz entra. Lucas poderia ter morrido como mais um número nas estatísticas, mas escolheu ser um verso na história de Deus, a prova de que ninguém está além do alcance do amor. O milagre não foi a cura instantânea, mas a paciência divina que esperou ele estar pronto para ser salvo mesmo quando ele mesmo não acreditava que merecia. Lição de vida. Deus não precisa de você inteiro para começar, ele trabalha com os cacos. A porta da igreja não é para os que já estão limpos, mas para os que precisam de um banho de graça. E se hoje você se sente como Lucas naquele primeiro dia perdido, sujo de culpa, com medo de não ser bem-vindo, saiba, o abraço que pode te salvar está a um passo de distância. Basta entrar.